Fala aí pessoal, beleza? Aqui fala o João Vitor, técnico da unidade GTEC Barueri, tá? E vamos dar início aqui a mais um vídeo pro canal da GTEC Informática. De antemão, vocês gostam dos nossos vídeos técnicos aí, já se inscrevam no canal aí, curtam os vídeos para receberem as notificações aí. E sigam o canal clicando no sininho aí para receber as notificações. Errei a ordem das instruções. Mas vamos lá. Hoje o equipamento que a gente vai trabalhar vai ser esse Dell aqui, tá? Esse aqui ele é um Dell Inspiron 147460, tá? Já confirmei aqui o modelo dele. Que a Dell tem o hábito de não colocar o modelo do notebook atrás, eles colocam só o código. Só que esse código você tem que ir no site da Dell para encontrar. E alguns notebooks são muito parecidos à carcaça, às vezes vem sem adesivo e a gente confunde um pouco, tá? Mas esse aqui é um Dell Inspiron 7460 e o programa dele aqui é um programa bem recorrente em notebooks, tá? É muito comum em casos onde o cliente utiliza carregadores paralelos, tá? Mas não é a única causa, mas esse problema é mais comum nesses casos. E às vezes acontece assim, de repente, cai alguma coisa dentro, sujeira, oxidação, que é o famoso curto na linha 19, ó. Eu tô aqui com a minha fonte ligada, eu limitei a corrente dela aqui numa corrente baixa, só para vocês verem, ó. Eu vou conectar aqui, ó, no notebook, olha o que acontece. A corrente está limitada em 1 ampere, mas ele já derrubou totalmente a tensão da fonte, tá? Que não deveria acontecer, ok? Só de conectar o equipamento ele não deveria acontecer isso. Indicando aí que nós temos um curto na linha de alimentação principal de 19, tá? Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir esse notebook e vou mostrar pra vocês como ele está por dentro, pra gente ver se tem alguma coisa muito grave aqui ou se algum defeito mais corriqueiro, mais fácil de resolver, beleza? Eu já volto aí com o equipamento desmontado. Voltando aqui com o equipamento desmontado, tá? Eu só removi a tempo, não fiz mais nada, tá? Aqui ó, a gente já vê uma outra possível causa para esse tipo de defeito de curto na linha de 19, tá? A bateria aqui desse equipamento que vocês podem ver, ela tá estufada. Ó, vou até colocar de lado aqui pra vocês verem, ela tá gordinha, sabe? Isso aqui indica o que? Um possível defeito na bateria, tá? Que pode ter sido ou não causado pela placa do equipamento, tá? Ou a própria bateria que ficou assim, por uso excessivo e causou o defeito no equipamento, tá? Eu sei que um levou ao outro. Esse equipamento aqui ele já foi desmontado, tá? Alguém já mexeu nele. Eu digo isso porque tem uma marca de solda aqui em cima, ó. Eu removi a bateria, então já postou lá. Tem uma marca de solda aqui em cima no componente, tá? É um componente da linha do carregador mesmo, ok? Então provavelmente alguém já mexeu aqui para tentar consertar, não sei se foi esse defeito ou se foi outro, tá? E tem um outro problema aqui que logo de cara eu já consigo ver, que é o M2. O NVMe, na verdade, ele tá torto aqui, ó. Ele tá meio envergado. Por quê? Porque deixaram aqui o cabo, ó, embaixo dele. Então ele tá sendo pressionado para cima, ele tá meio envergado, tá? Isso aqui é perigoso dele parar de funcionar. Porque se eu mexer aqui agora, ele vai desenvergar e vai acabar voltando à posição original dele. Pode trincar alguma solda, alguma coisa, tá? Mas não tem o que fazer, eu vou precisar mexer, vou precisar remover ele para poder remover a placa para analisar ela, beleza? Eu vou começar removendo ele aqui, só para ver o que vai acontecer. Olha lá, ele voltou um pouco para a posição original. E veja só, ele está um pouquinho empenado, tá? Por quê? Porque colocaram o cabo no lugar dele aqui, ó. Esse cabo devia estar um pouco mais para fora. Eu acredito que isso tenha sido montado. Existe a chance de ser de fábrica também, mas eu acho difícil. Ok? E bom, vamos lá. Nesses casos aqui a gente começa as medições sempre pela linha 19. Ela está apresentando curto. Eu acredito que seja aqui sim, aqui que fica o cabo de entrada, ó. Tá vendo? A gente não tem curto aqui. Eu tô com o multímetro aqui na escala de continuidade. Não temos curto direto na linha de 19, tá? Então a gente faz a medição nas bobinas aí para ver se encontra alguma coisa. Estou fazendo aqui a medição com relação à terra. Aqui a gente tem impedância baixa, que provavelmente é a linha da GPU. Carregador. Carregador. Eu não sei ao certo o que é cada bobina, mas eu preciso ver se eu acho algum curto, algum defeito óbvio de cara, tá? E no caso aqui a gente não tem nenhum, que indica aí que o curto, deixa eu
só verificar essas duas bobinas que eu acabei esquecendo dela. Impedância baixa, não é curto, e esse aqui também não é curto, tá? O que indica aí pra gente que o curto pode estar, provavelmente está sendo causado ou em alguma linha secundária ou em algum MOSFET de alta na placa aqui. Mas aí agora eu vou ter que desmontar, remover a placa para tentar isolar esse curto, substituir o componente identificado e ver se o equipamento volta a funcionar ou se tem mais problemas, tá? Então agora eu vou remover aqui a placa, ok? E aí eu já volto para mostrar para vocês a placa removida e a gente identificando o curto aí para vocês verem como é, para quem não viu ainda. A gente já tem alguns vídeos desse no canal, se vocês quiserem procurar aí, vocês podem procurar aí por curto ou alguma coisa, porque tem, acho que tem mais de um vídeo, tá? E é sempre bom ver, porque tem diversas técnicas aí. Beleza? Então vou desmontar aqui a placa e já voltar aí com a placa removida do equipamento para a gente fazer a análise dela, beleza? Vou desmontei aqui a placa, tá? Voltando aqui. Mantive aqui o jack DC para fazer testes aqui, tá? Se precisar. E bom, nesse caso aqui eu vou tentar mostrar um pouco da técnica aqui que eu uso nesses casos aqui, tá? Aqui a gente tem um curto de 19. Acho que eu já mostrei em vídeo a técnica de injetar a tensão e injetar o 19 mesmo, na linha de 19, e tentar identificar o componente, tá? Que aí o componente em questão vai aquecer e tudo mais. Só que nesse caso aqui não vai funcionar assim, tá? Por quê? Porque esses notebooks em geral, na real, eles têm um circuito charger, tá? Que é um MOSFET que a linha 19, quando entra, ela não passa direto para os componentes. Tem um MOSFET que habilita essa linha 19, essa pista 19. Por que ele existe? Porque caso de algum problema, a placa possui circuito de proteção que desabilita esse MOSFET e corta a linha 19, tá? Normalmente ele é auto-habilitado, ok? Então por isso que acontece quando eu conecto, ele habilita e passa a tensão para os componentes, tá? Nesse caso a proteção não funciona muito bem. No caso dessa placa aqui, eu creio que seja este cara aqui, ó. Tem um MOSFET aqui, creio que seja ele, tá? Não tenho certeza, mas vamos ver, vamos descobrir aqui agora. Esse aqui eu não achei um board view dessa placa, eu achei aqui eu tenho que ver o esquema aqui, mas eu vou mostrar pra vocês um pouco cru, daqui a pouco eu procuro isso aqui. Tá, então vamos lá, eu vou pegar aqui o ponto em continuidade, ó, o positivo. Aqui eu sei que essa bobina aqui vem do 19, porque eu consigo ver a trilha aqui, ó. A bobina que eu falei que provavelmente já tinham mexido, porque tem marca de solda, tá? E daí a gente vem daqui e mede o componente aqui, ó. Então provavelmente entra em um desses lados aqui a tensão, ó. A gente já vê que tem continuidade aqui. E normalmente não deveria ter do outro lado, mas tem também, tá? Então a gente já tem um possível problema. Vamos medir o MOSFET direto. O MOSFET direto não deveria conduzir de um lado para o outro, a menos que tenha um curto nele ou na linha dele. Olha lá, ó. Então disso aqui a gente tira duas coisas. Vamos ver se tem curto com terra. Não tem. Então aqui a gente tira uma coisa só. Esse componente aqui, ó, ele está conduzindo direto, ele está em curto. Ou seja, aqui é o gate source em curto e gate drain em curto, tá? O componente está em curto. Nesse componente aqui não é tão perdido, mas o que significa? Ele perdeu a capacidade dele de cortar o 19 volts. Então 19 volts na hora que você liga ele já passa direto para o circuito. E esse caso aqui é problemático se não tivesse aberto. Se eu colocasse, por exemplo, 19 volts aqui e fosse medir vendo com a câmera térmica, os componentes do circuito da placa estariam recebendo 19 volts, tá? Que pode ser prejudicial, porque eu posso estar coisando aqui, o componente está lá recebendo corrente, está esquentando, ele pode estourar e causar um dano na placa. Então nesse caso aqui, o ideal seria eu injetar uma tensão menor para tentar identificar o componente. Só que para isso eu vou precisar primeiro remover esse componente aqui, tá? Porque se ele está em curto, ele pode causar retorno para algum outro componente, principalmente o cara aqui, o CI Charger, que é quem controla o gate dele, tá? Aí eu posso injetar aqui, sei lá, 5 volts, e o componente às vezes trabalha com menos que isso, ou não é a tensão normal dele, aí volta
gera um sinal de retorno e eu acabo queimando um componente que eu não precisaria queimar, tá? Então eu vou remover esse componente. Aqui eu vou ter que tirar aqui o dissipador, que não tirei ainda. Eu vou remover esse componente e vou tentar, assim que eu remover ele, eu volto aqui pra gente continuar a análise aqui. Eu também vou aproveitar e ver o esquema da placa, que aí a gente não perde muito tempo, tá? Indo na raça, porque na raça demora bem mais. Beleza? Então já volto aí, eu vou remover aqui as coisas e a gente já volta para continuar a análise aqui. Bom pessoal, voltando aqui, removi o componente, tá? Eu removi dois MOSFETs, ok? São os dois MOSFETs de U-Charger, os famosos MOSFETs de charger que o pessoal burla aí para ligar sem ele, tá? Como eu disse, a função desses caras é principalmente proteção. Explicando melhor o que eu expliquei antes, que eu expliquei meio apressado, é o seguinte: a tensão de 19 entra no conector, passa pelo primeiro MOSFET, que é a habilitação dela para os circuitos, e tem o segundo MOSFET, que ela também passa por ele, mas a função dele é evitar retorno. Por quê? Porque o primeiro MOSFET é proteção, o segundo MOSFET é para evitar que a tensão de trabalho do equipamento, que é a mesma tensão de 19 gerada pela bateria, retorne para o carregador. Porque você imagina a situação onde esse equipamento aqui, a bateria dele é de 11 volts, tá? Então tem um circuito que chaveia esses 11 volts, quer dizer, é de 11 volts. Aí tem um circuito que chaveia essa tensão para carregar a bateria para 11 volts, um circuito buck, que reduz o 19 do carregador para 11, 12, 13, depende da tensão de carga. E essa tensão de 12, 13 é o que o equipamento trabalha. O equipamento trabalha com essa tensão para alimentar todo o circuito da placa. Todos os conversores de tensão, bobinas e tudo mais, converte esses 12 para tensões de 1 volt, 3, 5, por aí vai. Tá? Enquanto esse circuito está chaveando, vamos supor, ele está chaveando a tensão da bateria para gerar 13. Aí o que acontece? O equipamento está usando a energia da bateria. Na hora que eu conecto o carregador, se não existisse esses dois caras não, principalmente o segundo cara, o 19 ele já iria entrar direto junto com a tensão da bateria, tá? E iria 19 volts para a bateria. Aí então o que acontece? Quando eu conecto o carregador, primeiro o equipamento ele faz uma equalização das tensões lá, tá? Isso bem resumidamente, simplificando muito, só para explicar mesmo. Ele equaliza as tensões lá e corta a tensão da bateria. Aí esse cara começa a conduzir os 19 para esse circuito de chaveamento, que vai abaixar para 13 também, ok? Resumindo bastante é isso. Não sei se ficou bem explicado, mas esses caras eles funcionam como proteção. E como eu disse, um deles está em curto, ó. Ou seja, a proteção dele foi acionada, só que em vez dele abrir, ele continuou conduzindo, que é a mesma coisa que nada, tá? Infelizmente. Agora a diferença desse aqui pro outro, ó. Mostra aqui, cara. Vou mostrar os dois, medir os dois lado a lado, ó. Aqui eu tô medindo o gate source, drain source, tá vendo aqui, ó? Tá conduzindo, fazendo o bip. E aqui eu vou medir gate source do outro MOSFET que tá bom. Tá vendo? Não tem curto. Ou seja, ele não está conduzindo, ou seja, ele tem chance de estar bom, eu tenho que testar ele depois, tá? Mas vamos lá, eu tirei ele aqui, tirando esses caras eu consigo meio que segmentar os circuitos. Então aqui a gente tem o primeiro circuito aqui, ó, que é onde estava o primeiro MOSFET em curto, que não tem curto aqui, tá? A gente pode ver aqui. E o segundo MOSFET, que ficava aqui, ó. Esse aqui a gente consegue ver que tem um curto já, tá? No esquema, simplificando muito, ele fica aqui, ó. Mostra aqui, cara, rapidinho só para explicar. A gente tem aqui o MOSFET, tá? E esse MOSFET ele passa essa tensão para cá. Então o curto tá aqui, ó, na linha de 19, a linha principal, e aqui a gente tem o circuito que eu falei que chaveia aqui os 19 dessa bobina aqui, para que ela é um filtro de EMI. Chaveia esses 19 para virar o 13 aqui embaixo, que é onde carrega a bateria e alimenta o componente. Ok? Então o curto ele provavelmente está por aqui em um desses MOSFETs, tá? Ou não, pode estar esse MOSFET pode estar aberto e a tensão de 19 pode estar indo para o circuito que deveria trabalhar com 13. A gente tem como descobrir isso aqui no olho, nas medições? Tem, mas demoraria muito. Tá? Então o jeito mais prático eu já deixei separado aqui o short killer, vou ligar ele aqui pra gente.
é injetar tensão. Por quê? Porque aí o componente que está em curto, na teoria ele está conduzindo muita corrente de terra, ele vai esquentar. E aqui vocês viram que o curto é em relação à terra. Se eu aterro a ponta do multímetro de qualquer GND e meço ali na linha de 19, curto. Tá? Então tem algum componente que está fazendo isso. Aí a gente identifica o curto injetando tensão na linha. Esse componente ele vai aquecer porque ele vai estar conduzindo uma potência muito maior. Por ele vai estar passando uma potência muito maior do que ele foi projetado para receber, provavelmente. Tá? E ele vai começar a aquecer. Deixa eu pegar aqui o Caterpillar também. Deixa eu abrir aqui a câmera térmica. E vamos lá. Temos aqui, ó, a linha de 19. Mas quanto eu vou injetar aqui? Eu vou injetar aqui 1.75 volts, tá? Eu vou começando de baixo. E como eu disse, injetar muita tensão nesse estado eu posso danificar alguma coisa. Então eu começo lá embaixo, eu vou subindo aos poucos se não tiver resultado. Agora se eu conseguir um resultado aqui agora, eu vou colocar 5 amperes também. Se eu conseguir um resultado aqui agora já é muito bom, porque eu estou usando tensão baixa. E aí só a corrente que vai ser afetada pelo componente lá. Então vamos remover aqui. Vou colocar aqui o modo da câmera. Esse modo que eu gosto de usar. Vamos lá, eu vou injetar tensão aqui, ó. E alguma coisa vai começar a aquecer. Deve começar a aquecer. Aqui, ó. Neste setor aqui, alguma coisa está aquecendo. Deixa eu virar ele aqui para me tirar. Ficar mais perto do botão para me fotografar isso para colocar na ordem de serviço. Olha lá, ó. Esse bip aqui, ó, é o short killer indicando que a corrente está no limite, tá? Eu limitei a corrente, ó. Como vocês podem ver, ó. 5 amperes ele está no limite com 1 volt. Ou seja, é um curto total mesmo. Tá? Eu já tirei a foto aqui. E bom, vou mostrar novamente. Só pra gente rever aqui onde é que está o negócio. Está nesse setor aqui, ó. Ou seja, o curto provavelmente está aqui. Olha lá, nós temos aqui um capacitor cerâmico, que geralmente é filtro de interferência eletromagnética. Ele em 90% dos casos, esse tipo de capacitor cerâmico do lado de DR-MOS, ele serve para quê? Para filtrar ruído de interferência eletromagnética. É uma bobina, ela está chaveando o tempo todo. Isso gera interferência eletromagnética que pode afetar os outros circuitos da placa. Então esse capacitor tem a função de filtrar isso, tá? E ele geralmente é aterrado, okay? Então um lado dele a gente é aterrado mesmo, só que o outro lado deveria ser a tensão da bobina. E olha só, essa bobina aqui, ó, ela não tem curto, tá? Ela tá com 7 ohms de impedância aqui, ó. Opa, tô medindo meu ponto. 7 ohms de impedância, tá? O que não é um valor fora do normal de uma bobina próxima de um processador, tá? Às vezes tem alguns 4, 2. Então por isso que eu não suspeitei lá no início, mas aqui alguma coisa está aquecendo nesse setor. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas medições aqui para tentar identificar o componente. No caso aqui, o mais fácil seria eu remover os componentes, tá? Só que aí você vai ter que ficar esquentando placa, removendo componentes, se não for o componente que você quer. Então um jeito mais fácil de identificar é o que? Eu jogo um pouco de álcool isopropílico mesmo, que ele evapora rápido. Eu injeto a tensão e alguma coisa vai aquecer. E olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cara, aproxima bem aqui desse capacitor aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Eu vou jogar algumas gotas de álcool aqui. Deixar bastante. Dá pra ver certinho o líquido aí no reflexo? Deixa eu colocar uma luz aqui pra dar um reflexo melhor. Aqui, ó. Eu vou injetar a tensão aqui agora. E olha só, vamos ver se vai dar pra ver o álcool evaporando no capacitor ali, ó. Tá vendo ali, ó? Esse capacitor de K, ele secou muito rápido.
tá? Então é provável que seja ele. Ok? Pode não ser, mas é bem provável que seja ele. E aí a gente vai remover ele agora para ver se ele é o causador do problema. Vamos lá? Eu vou usar aqui que já está pronto aqui. Vamos remover esse componente. Deixa eu jogar um pouquinho de fluxo aqui para ele sair mais fácil. E vamos lá. Removi aqui o componente. Aí, com a placa ainda quente, os valores dela se modificam, tá? Por quê? Porque o cobre está quente, a resistividade dele muda e tudo mais. As propriedades dele mudam. Mas aqui a gente já pode testar se tem curto total. Se o curto permanece ou se sumiu. E olha só. O curto foi removido, tá? A gente volta no componente aqui, ó. Encontramos aí o safado. Era esse componente aqui a causa de todo o problema, tá? E ele levou junto aí um MOSFET, tá? Felizmente não levou mais nada, não danificou mais nada. E é isso, aí agora a gente vai fazer a reposição dele. Esperar pegar um componente equivalente, tá? Eu achei o esquema da placa aqui, então eu posso pesquisar aqui qual que é ele. Vamos ver aqui. Só para ver aqui. Escrevi errado. Nós temos aqui o capacitor ligado lá da bobina. Aqui, ó. Um capacitor de 10 micros por 25 volts, tá? Ou seja, é só eu pegar alguma outra placa que use esse mesmo capacitor com esse mesmo parâmetro, fazer a substituição, substituir esse MOSFET aqui de entrada, tá? Que também está em curto, ele não tem mais a função de proteção. A placa até funciona com esse primeiro assim, só que qualquer problema ele não vai conseguir cortar a tensão para proteger os demais componentes. Então ele perde a utilidade de proteção dele e fica inútil. Além de há diversos casos de notebooks onde quando esse primeiro cara está com defeito, está em curto ou burlado, como o pessoal faz, porque eles tiram esse componente e colocam fio, a bateria não carrega, tá? Porque o charger não identifica ele e não inicia o procedimento de carregamento para proteger a bateria, porque se der algum problema e tiver 19 direto passar a bateria, ele vai danificar, beleza? Então eu vou fazer as correções aqui, vou montar a placa aqui, colocar o dissipador e a gente vai testar para ver se ela liga, sob todas as tensões e tudo mais, beleza? Então eu já volto aí com o componente trocado e a placa para a gente testar ela ligando. Bom, gente, troquei aqui os componentes da placa, tá? Botei ela para testar, enquanto o Carol chegava aqui para gravar, ele reiniciou algumas vezes, normal de quando você remove a bateria de CMOS de Dell, tá? E tá aqui o equipamento, tá? Já deu imagem, tudo certinho, reconheceu o monitor, não coloquei tudo aqui, tá? Só encaixei a placa aqui, ela inclusive não tá nem parafusada, ok? Vou desligar ela aqui agora, cessou o consumo lá. E agora sim, eu vou começar a montar a placa no gabinete, na carcaça, para poder realizar o teste com todos os periféricos, tá? Aqui eu conectei somente a tela, o teclado, tá? Por hábito, caso precisasse apertar alguma coisa. E também porque tem uns notebooks que o teclado não torna no teclado, não é o caso desse, mas enfim. E a plaquinha sub aqui que tem a bateria de CMOS, tá? Vocês viram aí que o equipamento apresentou a imagem normalmente, agora sim eu vou concluir a montagem dele, tá? Achar as coisas nos lugares corretos e daí eu vou voltar com ele já em teste para mostrar para vocês o equipamento funcionando e finalizar o vídeo, beleza? Então já volto aí, até a próxima parte. Bom pessoal, tá aqui o equipamento montado, funcionando corretamente, tá? Eu tô rodando aqui o Heavy Benchmark para testar a GPU dedicada dele, tá? Eu já testei o processador com o AIDA, tudo certo, tudo correu bem, tá?
e o equipamento não apresentou nenhum tipo de problema, ok? Mesmo com a bateria estufada daquele jeito, ela ainda está carregando, está segurando carga, tá? Porém, nesses casos a gente recomenda a troca, pois a tendência é ela continuar estufando. Isso já indica que ela está no fim da vida útil dela. Então tem que trocar para evitar problemas futuros aí. Ela pode inclusive entrar em curto, para evitar problemas comuns de bateria, beleza? Mas é isso, vocês viram aí que foi um defeito bem simples, bem fácil de resolver, tá? Eu dei um trabalhinho mais porque sempre que a gente está gravando vídeo a gente se atrapalha um pouco, a gente não está muito acostumado com isso, mesmo gravando tanto vídeo assim, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se inscrevam no canal, marquem o sininho aí para receber as notificações, acessem as redes sociais da GTEC, lá vocês conseguem acompanhar bastante atualizações sobre as unidades, tá? A gente posta stories, posta equipamentos diferenciados aí, umas novidades aí, faz bastante coisa lá que pode ajudar vocês, beleza? E acesse o nosso site, lá vocês conseguem conferir as unidades, tá? Escolher a melhor unidade para mandar seu equipamento, a que esteja mais perto de você ou a que esteja com menor fila, beleza? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu, até a próxima.